nacionalismo e a rejeição da imigração crescem na União Europeia. No caso da Polónia, fala-se também de enfraquecimento do Estado de Direito, uma acusação que o primeiro-ministro polaco rejeitou durante uma intervenção no Parlamento Europeu. Por favor, não nos deem lições. Sabemos perfeitamente como administrar as nossas instituições. A Polónia é um país conservador, influenciado pelos valores da Igreja Católica. Por isso, Gdańsk ocupa um lugar especial na história do país. A cidade portuária do Báltico é vista como um enclave liberal. O progressismo da cidade polaca está associado a Paweł Adamowicz, presidente da Câmara de Gdańsk durante mais de 20 anos. Paweł Adamowicz adotou uma abordagem progressista no que toca aos direitos da comunidade LGBT e dos migrantes, uma postura que lhe valeu apoiantes e detratores. Há 3 meses foi assassinado durante um evento de caridade. Vou passar uma semana em Gdansk, porque quero ir além dos aspectos superficiais e perceber como a cidade está a evoluir. Quero também saber mais coisas sobre Paweł Adamowicz, que tipo de homem era e como conseguiu fazer tantas coisas na cidade. Gostaria também de saber se o legado de Adamowicz continua e se as coisas avançam na mesma direção. A Euronews marcou encontro com Magdalena Adamowicz, viúva de Paweł, no Centro Europeu de Solidariedade de Gdańsk. O centro é um marco para a cidade. Celebra o movimento Solidariedade que ajudou a derrubar os regimes comunistas na Europa. Magdalena Adamowicz elogiou a personalidade do marido, com quem teve 2 filhas. Era uma pessoa muito aberta, a marca dele era o sorriso. Estava sempre disponível para as pessoas e as pessoas vinham muitas vezes falar com ele na rua. Tinha sempre tempo para elas, parava, ouvia para as tentar ajudar tanto quanto podia. Segundo a mulher, Paweł evoluiu politicamente. Inicialmente era conservador, mas tornou-se mais progressista. Ele aprendeu durante toda a vida, amadureceu e avaliou o país. Descobriu que muitos grupos na Polónia são extremamente discriminados e não concordava com isso. Foi por isso que apoiou grupos minoritários como os migrantes e a comunidade LGBT. Magdalena Adamowicz é candidata às eleições europeias. A morte do marido foi uma das principais motivações para a candidatura. Sinto que o poder dele está em mim. No funeral, o pai dele gritou que temos de parar com o discurso de ódio. Pensei que ele estava a falar para mim. Sofremos imenso. Eu tenho de lutar contra o discurso de ódio, as notícias falsas, as meias-verdades, porque tudo isso acaba com a integração europeia, destrói a União Europeia do interior. Foi muito interessante conhecer a Magdalena. Passei cerca de meia hora com ela no Centro Europeu. De fora parece uma pessoa muito forte. Parece determinada em continuar o legado do marido, não só aqui em Gdansk, mas também lá fora, no coração da União Europeia, no Parlamento Europeu. Segundo as estimativas, vivem em Gdansk 40 mil imigrantes. Alguns optaram por criar empresas. É o caso do palestiniano Mohamed Amer. So this is your business? Yes. What have you got here then? Vendemos carne congelada. Aqui temos o congelador, onde se encontra a carne de kebab congelada. Like you see here, frozen, all meat for kebab. Mohamed Amer mudou-se para a Polónia depois de ter visitado uma prima que vivia no país. Mas nem tudo correu como previsto. O pedido para comprar uma casa foi-lhe recusado pelas autoridades locais. A carta dizia que ele representava um perigo para a comunidade.
Ficámos em choque e fomos surpreendidos. Então recorremos à comunicação social. Depois, eles mudaram a decisão e fomos autorizados a comprar esta casa. Mas demorou muito tempo. Estivemos mais de um ano à espera. Mas agora que vivo aqui, nesta vila, as pessoas são muito simpáticas. Está feliz? Sim, estou feliz. Nos tempos livres, Mohamed Amer ajuda outros migrantes a estabelecerem-se na cidade. A Euronews acompanhou-o ao Centro de Apoio aos Migrantes, onde falou com uma pessoa que acabou de ser informada de que está numa situação ilegal. O candidato à imigração não quis ser filmado. A conselheira do centro é oriunda da Bielorrússia e conhece bem as regras e as leis relativas à imigração na Polónia. Infelizmente, esta é uma situação típica agora porque o governo polaco não está preparado para a imigração. Este senhor esteve num processo de adaptação ao país durante um ano e depois recebeu uma carta a dizer que o processo tinha sido cancelado. Gdansk é um lugar aberto e tolerante para os estrangeiros. Nós temos isso no nosso sangue, porque quando vives aqui percebes que viver em paz é bom e é muito melhor construir do que destruir. Mas se o governo for contra a imigração, é mais difícil. Sim, é mais difícil, mas acho que tudo depende das pessoas, de cada cidade e de quem as dirige, porque elas conhecem a sociedade. Mas em Gdansk há também quem seja contra a imigração. A Euronews falou com o proprietário de uma pastelaria no centro da cidade. Hello, nice to meet you. Gregor Pelovski define-se como católico e conservador e considera que a imigração deve ser controlada. Não aprecio o facto de a Alemanha ou a Suécia terem aberto as portas e terem aceito de forma descontrolada pessoas que influenciam o futuro do país. É oficial dizer que alguns dos países europeus vão acabar por se tornar países muçulmanos. Gregor Pelovski apoia um grupo de extrema-direita que criou certificados de morte falsos para 11 políticos, incluindo Pavel Adamovich. Na causa da morte lia-se liberalismo, multiculturalismo e estupidez. Como é que pode apoiar um grupo como este? Era suposto ser uma mensagem que simboliza a morte das opiniões dele e a morte da política que defendia. De facto, a mensagem era muito forte. Às vezes, para atingir alguém, precisamos de usar uma mensagem forte. E este era o caso. Eles chegaram a pedir desculpa pela mensagem. Eu não o teria feito. Ja bym tego nigdy też nie zrobił. É um documento muito interessante. É descrito como um modelo para a igualdade de tratamento em Gdansk e é assinado pela autarquia. Contém tudo o que diz respeito à comunidade em Gdansk e aos direitos. Fala sobre sexo, idade, etnia, nacionalidade. Mas o mais interessante neste documento é o facto de ter uma secção sobre a orientação sexual. A Euronews falou com um ativista LGBT, oriundo de uma pequena vila que se mudou para Gdansk nos anos 90 para estudar. As poucas pessoas que estavam a par da sua orientação sexual diziam-lhe que seria melhor para ele viver numa grande cidade.
Moro em Gdansk há 25 anos e gosto de estar aqui. Toda a gente conhece a imagem da cidade, os gays, as lésbicas e toda a minoria LGBT. Por isso muitas pessoas vêm viver para aqui, mas isso não significa que a vida seja boa para todas as pessoas LGBT. Tenho a certeza de que é preciso melhorar muitas coisas. O ativista recordou o dia em que participou pela primeira vez numa marcha pela igualdade, em 2015. Um dia cheio de sentimentos ambivalentes entre medo e entusiasmo. Durante a marcha tive medo de que, de repente, as pessoas que nos odiavam viessem a tirar pedras. Foi uma experiência positiva e que nos deu mais abertura. A adesão da Polónia à União Europeia em 2004 representou uma enorme esperança para a comunidade LGBT, mas as mudanças tardam em chegar. Na Polónia não há projeto de lei sobre os parceiros ou sobre igualdade no casamento. A lei não considera que seja um crime de ódio odiar a comunidade LGBT. A lei não contempla os crimes motivados pela homofobia, sem falar nas leis sobre crianças criadas em uniões do mesmo sexo. Está tudo muito atrasado, temos um nível de legislação semelhante ao da Rússia. Mamy podobny poziom legislacji jak Rosja. Acha que vai conseguir casar com o seu namorado? Claro, sonho muito em casar com o meu namorado, mas queremos fazê-lo na Polónia. Agora acho que estamos numa fase quase como se estivéssemos a andar no pico de uma montanha. Ou caímos no lado antidemocrático, onde os direitos humanos não são respeitados, onde os gays são pessoas de segunda classe que não merecem plenos direitos, ou a sociedade reconhece os direitos das minorias sexuais. I uzna prawa mniejszości seksualnych. A Euronews visitou a Associação Tolerado durante os preparativos para a próxima Marcha da Igualdade. Falámos com um ativista bissexual que espera participar no desfile. Mudei-me para Gdansk no ano passado, sou de Wrocław. Cheguei aqui uma semana antes da Marcha da Igualdade. Fui bem recebido. Pessoalmente não vi comportamentos homofóbicos, mas claro, já ouvi pessoas a relatar episódios de homofobia. A minha mãe conhece a minha orientação sexual desde os meus 15 anos e tolerava. Nunca aprovou, mas tolerava. Há 3 anos começou a ir à igreja com frequência e tornou-se muito religiosa. Agora já não me aceita e a minha avó também não. As pessoas em relacionamentos do mesmo sexo não são respeitadas pelo nosso Estado e para o nosso governo era melhor que não existíssemos. Há exemplos de Estados muito religiosos e católicos que mudaram de opinião sobre os direitos LGBT. Foi o que aconteceu na Irlanda ou no Reino Unido. Por isso, a mudança é possível. A questão é saber se isso vai acontecer na Polónia, mas se eu achasse que era impossível, não estaria aqui. Na Polónia, a Igreja exerce uma forte influência na opinião pública. Em março, um grupo evangélico publicou na internet fotografias de um padre a queimar livros, incluindo obras de Harry Potter, uma personagem que é vista pelo grupo como uma promotora de feitiçaria. Disseram-nos que não podíamos entrevistar o padre. Foi divulgada nas redes sociais uma declaração onde ele descreve a queima de livros como infeliz. Diz que o que fez não era contra a literatura ou a cultura e que se as pessoas o interpretaram desse modo, então ele gostaria de pedir desculpa. Nem todos os sacerdotes adotam uma abordagem tão controversa. Procuramos sempre os melhores meios para apresentar a fé e às vezes cometem-se erros simples. E isto, para mim, e tenho certeza que para todas as igrejas na Polónia também, foi um erro. Apesar dos numerosos protestos, a Igreja Católica não dá sinais de abertura face aos direitos LGBT ou à interrupção voluntária da gravidez.
A Euronews perguntou ao padre Paweł Kowalski qual era a sua posição em relação aos casais do mesmo sexo. Quando se trata de direitos, nós, como Igreja, somos chamados a exercer o nosso discernimento. Porque alguns dos direitos que eles pedem são realmente uma mensagem de Deus, uma mensagem do Espírito Santo que nos está a chamar para defendê-los. Mas, em alguns casos, provavelmente, não é isso. Por discernimento, quer dizer que a Igreja decide quais são os direitos certos e os que não são? Não é fazer uma escolha. O discernimento é algo completamente diferente. Significa ouvir, mas também decidir e falar com as pessoas e assim por diante. Significa envolver-se na sociedade, envolver-se com as pessoas e ter uma maneira de trabalhar em conjunto pelos direitos. A reivindicação por mais direitos na sociedade polaca estende-se também à família e às mulheres. Para conhecer a vida concreta das pessoas na Polónia, a Euronews falou com Renata Glusek, professora e mãe de uma menina de 10 meses. Renata Glusek está de licença de maternidade e recebe um subsídio de cerca de 120 euros por mês. O governo criou um programa de subsídios para quem fica em casa a cuidar dos filhos, mas há quem receie que o sistema dificulte o regresso das mulheres ao mercado de trabalho. Renata gostaria de encontrar uma creche para a filha. Missão impossível na Polónia. Estou na lista de espera no berçário público, sou o número 800 na lista. Não conseguimos pagar uma creche privada, é impossível. É difícil as mulheres terem filhos na Polónia e depois tentarem voltar ao trabalho? É difícil porque o dinheiro que recebemos do governo não resolve o problema. Eu preferia ter um lugar para ela no berçário do que dinheiro, porque desse modo poderia ganhar dinheiro. Posso dar algumas aulas particulares ou posso trabalhar mais, mas enquanto não encontrar alguém para cuidar dela, não consigo. Em relação aos direitos das mulheres e em relação às autoridades e aos representantes políticos, acha que as mulheres são bem representadas? Acho que estamos subrepresentadas. Penso que deveria haver mais mulheres em cargos de representação. One of your favourite parks to come to with the little one? It's pretty nice and a lot of greenery in the center. So yeah, you like it here? Yes. Yeah. And this is your partner? Yes, this is Michael. Hi Michael. Olá Michael, como está? Tem uma aula de yoga agora? Sim, dentro de 5 minutos. Como é ter uma família em Gdansk? É simples? Pretty straightforward. You could say so. Podemos dizer que sim. Durante um ano, a Renata está a receber dinheiro do governo. Mais tarde, acho que pode ser um pouco difícil voltar a trabalhar e não é assim tão fácil decidir se queremos que a bebê vá para o berçário com apenas 1 ano de idade. Teremos de pensar nisso nos próximos 2 meses. Agora é preciso de ir. Obrigado. Bye. Thank you. Goodbye. As decisões políticas moldam a vida das pessoas e podem gerar muita frustração, como vimos em Gdansk, onde muita gente pede mais direitos e melhor proteção. O futuro da cidade polaca está agora nas mãos de Aleksandra Dulkiewicz, a primeira mulher a assumir o cargo de presidente da Câmara de Gdansk. Não foi possível entrevistá-la, mas falámos com um deputado local. A morte de Paweł Adamowicz foi uma grande perda. Foram 20 anos de trabalho em prol do povo de Gdansk. Ele construiu valores de liberdade, solidariedade, abertura e igualdade. Tudo para que todos se sentissem bem aqui. Vamos tentar manter todo esse legado e todos os programas sociais que ele criou com várias pessoas e com várias ONG. Não se trata apenas de um desafio para nós ou de manter um legado, trata-se do cotidiano das pessoas de Gdansk.